Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui um resumo da entrevista que o André Janones, pré-candidato à presidência da República pelo Avante, concedeu a Renata Lopretti lá no podcast do G1. E eu quero tentar fazer isso com vários outros candidatos e vamos aqui hoje então trazer aqui alguns pontos que eu considerei importantes. Lembrando que o G1 convidou ali os 5 primeiros colocados nas pesquisas. Ciro foi o primeiro a participar, Simone Tebet participou em seguida, André Janones e o Lula e Bolsonaro, mais uma vez, como eles têm feito em outros convites também, não aceitaram, não participaram lá, o que eu lamento profundamente, porque impede o eleitor de analisar as propostas, comparar com outros pré-candidatos. Então, parabenizo aqui o Ciro, a Simone e o Janones, e eu vou falar agora desse último, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal. Ativa aí as notificações, o sininho para que você seja informado sempre que a gente publicar um vídeo novo aqui. Se assistir e se gostar, manda o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, é o seguinte, contando aqui um pouco do histórico do Janones, antes de entrar no resumo que da fala dele lá da entrevista no G1, o Janones, ele concorreu nas eleições de 2016 tentando a prefeitura de Ituiutaba, que é uma cidade até próxima à minha, e eu falo aqui de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Aí ele perdeu lá, ficou em segundo lugar. Em 2018 ele concorreu a deputado federal e foi um dos mais votados no estado, sendo o terceiro mais bem votado, melhor dizendo. E o que o ajudou a ter muita fama, além de várias questões que ele já fazia antes, foi a greve dos caminhoneiros, em que ele ali foi digamos assim, um porta-voz dos caminhoneiros, e ele conseguiu se destacar. Depois ele se afastou do movimento, mas aí ele foi eleito deputado e está como deputado até este momento. A trajetória partidária dele, ele foi filiado ao PT de 2003 a 2012, aí saiu, foi para o PSC, onde ele ficou até 2018 e depois foi para o Avante, né? Foi eleito pelo Avante, inclusive, e está neste partido até agora. Trazendo aqui, né, um breve resumo da entrevista dele lá, diga-se de passagem, muito bem conduzida pela Renata Lopretti. Janones defendeu ali mais investimentos, né, por parte do Estado em áreas que ele considera estratégicas, segurança, saúde e outras mais. E aí ele citou 5 fontes de recursos para que o Estado, então, tenha maiores condições de fazer esses investimentos. Aí ele citou lá, por exemplo, cobrar um imposto sobre lucros e dividendos. Citou também cobrar um imposto sobre grandes fortunas, ele até destacou que é acima de 10 milhões, 0,5% sobre o excedente. Aí ele até exemplificou. Se a pessoa tem 30 milhões, por exemplo, você pega os 10, que excede os 30, e cobra 0,5% sobre os 10, o que daria então 50 mil reais por ano. Diante das críticas que muitos fazem sobre esse imposto poder fazer com que várias pessoas, vários investidores saíssem do Brasil, ter uma fuga de capital, ele acabou colocando ali de uma forma bastante interessante de que não faz sentido. Eu até já fiz mais ou menos isso aqui no canal também. Por quê? Quem tem 30 milhões, um exemplo, vai ter que pagar 50 mil por ano, segundo essa proposta dele. E se a pessoa pega esses mesmos 30 milhões e aplica na renda fixa, enfim, e a gente vai arredondar aqui, essa pessoa ela vai ter um retorno no final do ano de 3 milhões de reais. Ou seja, ela ganha 3 aplicando isso sem nenhum risco, e aí tem que pagar 50 mil. Então, né, realmente aqui o argumento que ele usou lá para defender esse imposto foi muito bom. E assim, o detalhe que eu acrescento aqui, né, vai fugir para onde esse capital? Qual país do mundo paga de juros o que o Brasil paga para quem aplica aí em títulos da dívida? Um outro ponto que ele defendeu, que é rever renúncias fiscais. O Brasil concede subsídios realmente abusivos e que não fazem sentido. A Renata até pediu um exemplo, porque todo mundo acaba defendendo isso, mas na hora do vamos ver, muita gente não faz nada. Aí o André Janones citou o exemplo, né, de que hoje locadoras de veículos têm subsídio para comprar carros novos. Então a União deixa arrecadar um recurso, a locadora compra o veículo subsidiado, utiliza isso durante um período e depois de um período faz o quê? Vende o carro. Ele não citou lá, mas já tem vários aí estudos apontando que algumas locadoras de veículos hoje ganham mais dinheiro revendendo carros do que alugando. Ou seja, a origem da empresa, que é a locação de veículos, fica em segundo plano, porque aí
comprar com subsídio e revender depois vira um ótimo negócio. E aqui eu faço um parênteses, o Salim Matar é o dono da Localiza. Salim Matar, que é defensor do governo Bolsonaro, das pautas liberais, defensor do Partido Novo e tal. Salim Matar é um desses que fica aí, enfim, defendendo o Estado mínimo e não sei o que e tal. E ele recebe renúncias, recebe incentivos. E só um outro parênteses que eu faço. Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista de um deputado federal do Novo, e aí falando sobre recursos, que ele abriu mão do fundão, não sei o que, eu fui ver de onde veio o dinheiro que pagou a campanha dele em 2018. Tava lá no topo dos doadores, Salim Matar. Aí depois a gente não entende por que a coisa no Brasil anda tão complicada como está. Uma outra medida que ele defendeu lá, que é mudar o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que no Brasil realmente é muito barato. O agro ganha muito e paga pouco. Eu digo aqui, mas é do grande produtor. O pequeno produtor, esse também muitas vezes sofre muito. Ele defendeu cobrar imposto sobre jatinho, barco de luxo, helicóptero e coisas do tipo. Bom, eu confesso, parando aqui nessa parte, que essas ideias, elas me agradam bastante. Aí alguém pode estar achando estranho, mas William, você é do PDT, pré-candidato a deputado federal pelo partido, aí também em Minas Gerais, o Janones é de um outro partido e tal. Não tem problema, né? Eu sei diferenciar muito bem essa coisa, cada um está num partido e tal, mas eu valorizo as ideias, né? Se alguém de um partido, por exemplo, considerado de direita, tiver uma ideia bacana, eu vou apoiar, eu vou estar junto. A gente não precisa ficar esse tempo todo só tentando achar defeito e problema nos outros. Então, se as ideias que ele defendeu, como defendeu ali, são aquelas que eu também acho que são interessantes, poxa, eu venho aqui e parabenizo sem nenhuma dificuldade. O Janones foi questionado sobre algumas votações na Câmara, ele deu lá as suas explicações, eu vou deixar o link aqui para quem quiser acompanhar na íntegra. Ele disse que, se for eleito presidente da República, ele pretende aprovar as reformas que ele defende para o país nos 6 primeiros meses, que é quando os presidentes, segundo ele, vivem uma lua de mel ali no Congresso. Questionado, isso aqui é um ponto interessante, se nós teremos greve dos caminhoneiros novamente, porque o combustível não para de subir, né? E como o Janones foi um porta-voz do movimento em 2018, então sempre ele é procurado, questionado sobre isso, e ele explicou coisas interessantes ali. Disse que o governo aparelhou, né, essas estruturas dos caminhoneiros, do movimento em si. Então você tem ali algumas divisões entre eles, mas boa parte delas aparelhadas pelo governo, e que o movimento se deixou tomar por um debate ideológico, em vez de debater os problemas reais, né? E quando tem um clima propício para a greve, ele até citou que uns 2 meses atrás ele achou que de fato nós poderíamos ter algo naquele sentido, né? De dar uma paralisação dos caminhões. Só que aí, ele até citou lá, tiraram do baú uma polêmica sobre um filme antigo e tal, ele não lembrou lá, mas foi o filme do Porchat com o Danilo Gentili, aí virou uma polêmica, todo mundo só falava disso, desviaram o foco. Aí teve também o indulto a Daniel Silveira, enfim, um monte de cortina de fumaça, né, que esse governo levanta para desviar a atenção das pessoas e manter essa guerra, né, de um lado contra o outro e tal, e as pessoas sofrendo, pessoas passando fome, caminhoneiros pagando para trabalhar muitas vezes. Enfim, se endividando, mas para muitos o principal a se fazer é o debate em relação a algumas pautas ideológicas, muitas vezes, né, que não fazem sentido nenhum na vida do nosso povo. Ele falou lá que o Zé Trovão, né, entre os caminhoneiros, né, ninguém nem sabia quem era, né, meio que uma figura midiática, meio que criada pelo bolsonarismo. Ele disse sobre o STF que muita gente pode até eventualmente discordar de uma coisa ou outra, achar que eventualmente teve um abuso aqui e ali, mas ele não acha certo defender fechamento do Supremo Tribunal Federal, como alguns bolsonaristas defenderam recentemente. Ele defendeu acabar com o orçamento secreto, ele até fez ali algumas explicações, criticou a ausência de Lula e Bolsonaro desse tipo de entrevista, reconheceu que no governo Lula tivemos avanços na educação, no ensino superior, mas criticou a educação básica, e então ele defende um maior investimento em educação básica, escola em tempo integral, melhorar a estrutura das escolas. Questionado sobre os militares, diz que o papel deles é garantir a soberania nacional, cuidar das fronteiras, defender a Amazônia, impedir a entrada de drogas, etc. Inspiração na política, ele citou 2, Getúlio e Juscelino Kubitschek. Questionado se o Avante vai mesmo garantir a sua candidatura, ele disse que até o dia 11, quando foi feita ali então a entrevista, tudo se encaminha para isso. Mas ele fez ali uma ressalva, vamos ficar atento, que o imponderável às vezes bate a porta, mas, né, ele destacou que manter a candidatura é o caminho natural
dentro do partido. E sobre um possível segundo turno sem a presença dele, e tendo lá Lula e Bolsonaro, qual seria a opção? Ele diz que estará ao lado da democracia, da defesa das instituições, ou seja, do lado oposto ao de Bolsonaro, mas que fará exigências programáticas. E assim, só um parênteses aqui, é que a pergunta foi enviada por quem estava assistindo ali, acompanhando ao vivo, algo assim. E não perguntaram, por exemplo, qual que seria a postura dele no eventual segundo turno entre Ciro e Lula, o primeiro e o terceiro colocado, por exemplo, ou entre Lula e Simone Tebet. Não é fácil, mas eu gostaria de ver o posicionamento dele em relação a esses outros pré-candidatos também. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou deixar aqui, insisto, o link para quem quiser acompanhar na íntegra essa entrevista do Janones. Vou ficar atento também a outros pré-candidatos. A nossa tentativa aqui é de mostrar para o Brasil que ninguém é obrigado a escolher Bolsonaro só porque não gosta do Lula ou escolher o Lula porque não gosta do Bolsonaro. O Brasil tem alternativa quando falam com essa coisa, não, temos que defender a democracia. Mas espera aí, nós temos vários pré-candidatos e depois teremos candidatos que também estão ao lado da democracia. E essa conversa de que é necessário liquidar no primeiro turno, não sei o quê, é tudo para que você não compare os candidatos, para que você não preste atenção nas propostas, é para que você tape o nariz e engule com casca e tudo todos os erros do PT do passado. Então não faça isso, tenha calma, tenha paciência, olhe para os candidatos, olhe para todos fora dessa polarização. Vamos pegar na ordem: Ciro, Simone Tebet, Janones, Felipe Dávila, Vera Lúcia, Pablo Marçal, você tem a Sofia Manzano, você tem o Bivar, você tem o Péricles, enfim, você vai ter o Emael, você vai ter talvez outros nomes aí, talvez eu tenha esquecido de algum aqui, que também estão aí lutando, tentando falar das suas propostas e ideias. E sobre essa coisa de votar em quem tem mais chance, ninguém está aqui apostando em corrida de cavalo, não. Que você tem que apostar todo o seu dinheiro em quem tem mais chance, por que não? Eleição em 2 turnos, no primeiro você avalia, escolhe com calma. Se esse candidato que você prefere não for para o segundo, é lá que você tapa o nariz e escolhe o menos pior, o mal menor. No primeiro turno tem que avaliar ideia e proposta. E esse vídeo meu aqui não quer dizer que eu concordo com tudo que o Janones fala, não. A questão aqui é trazer os principais pontos e pretendo fazer com outros pré-candidatos. Enfim, falei de um ponto que eu concordo aqui, porque de fato o Brasil tem que fazer uma reforma tributária, tem que mexer na estrutura, e aqui foi colocado isso, como o Ciro também tem colocado, a Simone Tebet em alguns aspectos também toca em alguns pontos que eu concordo, enfim, e outros pré-candidatos também estão dando a sua contribuição. Então eu acho que o Brasil tem que tirar essa bola de chumbo aí que nos prende ao passado, de achar que tem que ficar sempre escolhendo ou o Lula ou o anti-Lula. Não, vamos fazer uma escolha pensando no futuro. Então a gente tem que superar o presente, que não é legal, sem voltar ao passado, que na minha opinião ajudou a criar o clima para nos trazer a esse presente aqui que está muito ruim. Então a gente tem que pensar no futuro e passa por isso avaliar aí todos os pré-candidatos à presidência da República. Pessoal, então eu fico por aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais.